Ele é santo, seu nome é Jesus. Boa noite, Instagram, boa noite. Boa noite você que está conosco, bem-vindos a essa noite de quinta-feira. Vamos adorar o nome de Jesus? Nosso propósito é estudar o livro de Atos dos Apóstolos, o Atos do Espírito Santo. Deus se move. Boa noite, Mauro, boa noite, Ana Cleusa, boa noite, Dora Mello, boa noite, Walter Luiz, boa noite a todos. Você pode louvar o nome do Senhor aí conosco. Boa noite, Graça Guemeldo, boa noite, Zenaide. Ele é bom, te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim, pois o Senhor está cuidando de mim. Você pode crer? Você pode crer que Deus, Ele cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida da tua vida profissional, Deus cuida de tudo. Tudo que você tem que fazer é adorar a Deus. E enquanto nós adoramos, Ele vai enchendo a nossa vida. Eu te convido nesta noite a adorar o nome do Senhor Jesus comigo. Levante a tua voz e cante. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite. Boa noite aí a Letícia Amaral, boa noite a Lena Rodrigues. Boa noite aí, deixa eu ver quem mais está ali. A Michele, boa noite, Michele. Boa noite a todos. Vamos esperar mais pessoas entrarem, porque nós vamos estudar o capítulo 16 de Atos hoje. O capítulo 16. Já estamos aí mais da metade do capítulo, aleluia. Do livro, né? Do livro, desculpa. Cheios da bênção de Deus. Michele Santos também, boa noite. Deus é bom, Deus é bom. E o capítulo de hoje é muito interessante. Ele fala de duas coisas muito fortes. Eu quero compartilhar com você. E as duas não, fala de muitas coisas. Eu vou poder falar de duas coisas muito fortes hoje aqui, muito interessantes, que eu quero que você preste atenção. O primeiro deles é quando apareceu Timóteo na Bíblia. Timóteo, o jovem pastor. O jovem pastor aparece no capítulo 16 de Atos. E depois nós vamos ver quando Paulo ouve a voz do Espírito Santo. Numa noite o Espírito Santo apareceu para ele, o Senhor se mostrou a ele através de uma visão e falou: olha, passa a Macedônia. E ele foi para lá e uma igreja começou naquele lugar. Muito importante você estar sensível, sensível à voz do Espírito Santo. Vamos orar, vamos orar. A Michele está pedindo oração ali para estar junto do meu esposo. Faz parte da minha luta até chegar aqui. Fez parte. Essa música, né? A Michele está dizendo aí que essa música fez parte da sua história até chegar em Portugal. Fez parte da minha luta até chegar aqui para estar junto com meu esposo.
Ah, ela ficou lá 1 ano, né, ô Michele? Mais de 1 ano longe do esposo, ele aqui trabalhando até você chegar aqui. Foi um testemunho muito lindo, glória a Deus. Perseverança de lá, perseverança de cá, dedicação e Deus honrando. Deus honrando, Deus honrando, Deus honrando. Glória a Deus. E hoje é dia de você crer no Senhor, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Ele é bom, Ele é bom. Aleluia. Vamos lá, cadê o Eduardo? Olha o Eduardo chegando aí, o Eduardo Brito. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. O Eduardo tá sumido. Eu acho que era bom você pegar o outro microfone ali, ó. Né? Bom, vamos adorar mais um louvor? Vamos? Estão comigo? 1 ano e 7 meses. Uau, 1 ano e 7 meses. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, adore. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. É Ele que nos ajuda contra o inimigo e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno e céu. Oh,
e céus. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida nessa noite, esteja sobre a tua casa nessa noite, esteja sobre a tua família nessa noite. Que Deus possa abençoar você poderosamente. Que bom é estarmos aqui louvando a Deus, porque é Ele quem nos ajuda a vencer as nossas guerras, né? É Ele quem nos dá a vitória todos os dias, é Ele quem faz a obra, é Ele quem se manifesta. A nossa irmã Salete está aí com a gente e eu quero louvar a Deus junto com ela. Hoje eu mandei uma mensagem para a Salete logo de manhã, dando um testemunho sobre a igreja. Eu vou fechar essa porta aqui só um minutinho. Ele vai lá botar pausa. Não, se fechar aqui já para. Eu já volto. Porque a minha máquina de lavar, ela não é silenciosa. Acho que ajuda, né? Parou. O barulhinho da chuva. Né? Fala oi pro pessoal. Olá, fala olá. Olá. Não, só tá bom, então vai. Olha, e eu mandei um testemunho hoje, logo de manhã, para nossa irmã Salete, um testemunho sobre a igreja. Todos os anos nós realizamos um evento na praia, um evento chamado Outbox Day. É um evento de evangelização, e todo ano é muito poderoso. E nós começamos a trabalhar por ele bem antes dele acontecer. Nós começamos a trabalhar por ele logo já em janeiro, fevereiro, março, abril. No máximo, nós já temos que estar correndo com as autorizações da Câmara, autorização da Polícia Marítima, né, da Capitania dos Portos. E a nossa irmã Salete é o nosso braço aí para fazer esse trabalho. Ela que faz esse intermediário, ela vai ali na Câmara Municipal e ela vai nos órgãos governamentais buscar as autorizações, e ela faz ali um trabalho maravilhoso. E esse ano ela diz: pastor, reverendo, me manda já as declarações de não dívida das finanças, da segurança social, para a gente poder já correr atrás da documentação, já dar entrada, aplicar a documentação. E por acaso, quando nós fomos pedir a declaração de não dívida, graças a Deus a igreja não tem dívida, louvado seja o nome de Jesus, mas quando nós pedimos a declaração, nós descobrimos uma falha não na segurança social, não nas finanças, uma falha da nossa parte. Na hora que nós fizemos um dos pagamentos, relativamente ao ano passado, um dos meses do ano passado, o contribuinte, na hora de digitar o contribuinte, quando você vai fazer um pagamento, né, na página você coloca um contribuinte. Na hora de colocar o contribuinte, foi digitado um número errado. Pagamos, mas com um número errado de contribuinte. Então tinha lá um mês que não estava pago. E aí nós falamos: mas não pode ser, todos os meses estão pagos. E quando nós vamos olhar mês a mês, o que foi pago? O dinheiro saiu da conta. Na hora que olhou o contribuinte, foi colocado um número que não era o número do contribuinte da igreja. E então, eles receberam o dinheiro, mas não para pagar. E ficou... E agora? E aí nós falamos: meu Deus, coloca a tua mão agora. Aí começou um processo de entrar em contato com este órgão para poder mostrar que já estava pago. Foi um erro da nossa parte digitar o contribuinte que não era o correto. E aí, para a glória de Deus, alguém me disse: pastor, olha, isso vai demorar, isso vai ser complicado, porque não é tão simples, geralmente os órgãos demoram. E eu falei: não. E aí eu coloquei a irmã Salete, falei: irmã Salete, vamos entrar em oração, Deus vai dar a vitória. E uma semana depois, hoje de manhã, recebemos o e-mail: olha, já está tudo certo. Eles reconheceram que o pagamento foi feito, corrigiram o número que tinha sido digitado de forma errada e já está tudo certo. A declaração já está aí no vosso e-mail e já pode dar entrada. Então isso é um testemunho, né, da igreja, porque muitas vezes nós damos testemunho das pessoas, né? Nós contamos, pedimos para as pessoas colocar aí o testemunho, e nós também vemos a mão de Deus.
Então foi uma bênção que Deus nos deu para a igreja, que rapidamente foi resolvido, cumprindo-se o mandamento de Deus que diz assim: todas as coisas concorrem e contribuem para o bem daquele que ama a Deus. E esse é um grande segredo. Quando as coisas parecem que não dão certo, você precisa confiar em Deus, você precisa colocar sua fé no Senhor, porque vai dar certo. Vai dar certo. Esse é um dos textos que eu gostaria de ler com vocês em Atos. Em Atos dos Apóstolos 16, que é o texto de hoje, nós já estamos em Atos dos Apóstolos 16, acontece uma situação interessante aqui. Isso está a partir do versículo 6 até o versículo 10. Olha que interessante. Deixa eu ler o texto primeiro para você entender. Diz assim, ó: e percorreram a região da Frígia e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha que interessante. A Bíblia diz que os apóstolos chegaram para pregar numa determinada região e eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar naquela região. É complicado quando parece que o Espírito está nos impedindo de fazer algo. A gente quer tanto fazer, não tem... O que mais um pregador quer fazer? É chegar numa cidade e pregar. É ganhar almas. E eles chegaram ali e o Espírito Santo falou: não, aqui não. Aqui. E parece contraditório, né? Porque o Espírito, na maioria das vezes, quer que você pregue. Quando você vai orar por alguém, o Espírito Santo fala assim: não ore por essa pessoa. Mas como não? O que mais Deus quer? Que eu ore por alguém para essa pessoa. Às vezes Deus não quer que você ore porque Ele não quer que você apresse um processo. Imagine uma mulher grávida. Você visita uma mulher grávida e ela está de 8 meses, né? 8 meses são 36 semanas, talvez? 30... Não, 36 é 9, né? 36, não. E 40 semanas é o quê? 40 semanas é verdade, sim. 40 semanas são 10 meses, porque na verdade a gravidez ela não são 10, não são 9 meses, como todo mundo pensa. São 10. É sério? Se você conta porque conta desde o primeiro dia da fecundação. Então, 36 semanas dão 9 meses. Eu não sabia disso. Porque a gente fala 9 meses. É 42. Olha. Aqui em Portugal então dá quase 11 meses. Uau. Bom, parece estranho, mas não é. Depois pode fazer mas tudo bem. Vamos pensar no seguinte. Você visita uma mulher que está com 9 meses 8 meses de gestação. Está com a barriga bem grande. Né? Ela está ali. E você vê ela, talvez naquele... entre aspas, sofrimento porque ela está, às vezes ela está com a barriga bem grande, ela incha, às vezes está muito calor, e ela sente muito calor, não dorme bem, e às vezes é uma mulher que não tem ninguém para ajudá-la, e ela acaba tendo que também, ao mesmo tempo que se preparar para a gestação, para o nascimento, ela acaba tendo que fazer alguma tarefa. Então você olha e vê ela daquela forma, e você diz assim: eu vou orar aqui. Senhor, em nome de Jesus, que já nasce essa criança logo para terminar esse sofrimento. Deus diz: não faça isso. Ainda faltam 3 semanas. Mas Senhor, ela está sentindo muito calor, ela está inchada. Eu sei o que eu estou fazendo. Não é hora? Espere. Você não pode tirar a criança antes da hora. Concorda comigo? Quem é que nunca estava com fome e estava lá assando um bolo e o bolo começou a cheirar o pão? A Andresa colocou aqui, 8 meses são 32 semanas. 36 são 9 meses. Estou certa, né, Andresa? Então quando é 40 semanas... São 10 meses, gente. Que é contado por isso? semanas, na verdade, né? A gente conta por meses, mas não são meses, são semanas. E eu devo ter saído antes. Com certeza. Bom, mas olha que interessante. Imagina você chega em casa, tá aquele cheiro de pão caseiro, aquele cheiro de bolo, e aí você diz assim: eu tô com muita fome, e você abre o forno antes da hora, porque eu tô com fome, você corta. Não está assado, não está pronto. Talvez você estraga tudo. Quem nunca partiu um abacate
que não estava maduro. Mas eu vou comer esse abacate hoje, vou jogar um açúcar por cima e vou comer esse abacate. Você cortou, não estava verde. Depois ele nunca mais ficou bom, porque depois de aberto ele já não presta mais. Ele vai madurar, mas não vai ficar, não vai ter gosto, porque você adiantou um processo. É o que a Bíblia diz, que nós temos que aprender a fazer, esperar no Senhor. E aqui Paulo foi impedido pelo Espírito de pregar lá naquela região. Olha o versículo, ainda diz assim, versículo agora 8. E tendo contornado a Mícia, foram para Troade. Versículo 9. À noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe rogava, dizendo: passe para Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha que interessante. Paulo, então, queria pregar na Galácia. Deus disse: não, aqui não é aqui. Não é a hora. Não é a hora. E aí, vem cá. Vem. Ela quer alguma coisa que cai embaixo do sofá. Está irritada aqui. E aí, o Espírito Santo disse assim: não é agora. Não é na Galácia. Não é nessa região. Aí à noite, o Espírito ali, através de uma visão, mostrou um homem com aspecto de um homem da Macedônia. Devia ter uma cor de pele ou um tipo de vestimenta, nós não sabemos, mas Paulo viu aquela visão e sabia, um homem da Macedônia. Talvez era uma forma de se vestir, uma forma de falar, né? E ele disse: é da Macedônia. E o homem dizia na visão: passa para Macedônia e ajuda-nos. Passe para Macedônia e nos ajude. Se você ler a sequência do capítulo 16, eu não vou ler porque é muito grande. Paulo vai para lá e lá uma igreja começa, uma igreja se inicia. É no capítulo 16 que nós vamos encontrar a frase que todo cristão sabe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Todo mundo conhece essa palavra, é nesse texto. Então o capítulo 16 ele é muito rico. Eu vou deixar uma tarefa de casa para você. Você vai ler esse capítulo, vai pedir para o Espírito Santo falar com você. Você vai ver os desafios que Paulo enfrentou naquela cidade, naquela região. Os desafios que ele enfrentou quando ele chegou naquela casa naquela cidade, e ele expulsou o demônio de uma menina, e por causa daquele demônio que ele expulsou, ele acabou indo preso. Só que ele não apenas foi preso, mas o carcereiro foi salvo. Naquela cidade que ele chegou e parecia que nada acontecia ali, em pouco tempo estava convertido uma menina que antes era usada pelos demônios para adivinhar as coisas, ela se converteu. Eu acredito que se converteram também os pais dela, a família dela, porque as pessoas que conheciam ela também viram que ela foi liberta dos demônios. Depois se converteu a Lídia. A Lídia era uma vendedora de púrpura, uma mulher rica, também ela se converteu. Depois se converteu o carcereiro, se converteu a mulher do carcereiro, se converteu a família do carcereiro. A igreja agora, ela tinha uma jovem, tinha jovem na igreja, a igreja tinha uma patrocinadora, uma mulher rica, vendedora de púrpura, a Lídia, tinha patrocinador. Tinha uma família. A igreja agora tinha um oficial, tinha um oficial de polícia, um funcionário público. Tinha a mulher do funcionário público. A igreja estava começando a ser composta. Agora a igreja tinha corpo. Não é legal quando uma igreja tem corpo? Quando a igreja tem homens, maridos.
mas também tem esposas, mas também tem jovens que vão para o louvor, que tem mulheres que cozinham, que tem homens que fazem a manutenção, que tem rapazes que se tornam obreiros. A igreja estava criando corpo. Tem pessoas que trabalham no sistema público, tem enfermeiros, tem taxistas, tem pintores. A igreja está ganhando corpo. Isso aconteceu em Atos 16. Ei, deixa eu falar com você. Deus quer a igreja crescendo, e a igreja vai crescer através de pessoas como você, que vão levar a sua família, que vão convidar a sua família, e Deus começa uma obra. Então, quando alguma coisa diz não, quando o próprio Deus talvez diz, não faça isso, espere. Olha, não fique preocupado, ouça a voz de Deus. Tem muita gente que está perto de receber uma bênção, e o diabo vem e tira a pessoa da igreja. E tira a pessoa da igreja quando ela está perto de ser abençoada, de ganhar a família dela para Jesus. Vem o diabo e tira ela da igreja. E aborta todo o plano de Deus. Todo o plano de Deus. Imagina se Paulo fala, não é para pregar, vamos desistir, vamos voltar. E não fosse naquela cidade. Imagine se o Paulo, quando estava naquela prisão preso lá, tem o texto aqui que diz que ele estava preso a partir do versículo 19, ele vai preso porque ele libertou a menina, e ele ficasse triste na prisão, e ele dissesse, estou chateado, poxa, a gente pregou aqui, olha aí, olha o que deu, olha aí o que deu. E ele ficasse triste, sabe o que ia acontecer? Não ia ter a salvação na casa do carcereiro. Tem um versículo em Eclesiastes, né? Acho que é Eclesiastes 3, que fala que aqueles que temem ao Senhor, Ele os faz entender o tempo e o modo. O tempo e o modo, sabem o tempo e o modo. E aí, perto da meia-noite, o que eles estavam fazendo? Cantando. Eu gostei até de uma explicação que eu vi sobre esse versículo. A Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam. E alguém disse que todo músico da igreja, todo ministro de louvor, antes de cantar, ele tem que ser de oração. Que o ministério de louvor começa com oração e não com música. Escreve isso aí, ó. O ministério de louvor começa com oração e não com música. Vamos escrever isso aí? Escreve aí. O ministério de louvor começa com oração e não com música. Tem músico aí na live? Ou não? Os músicos não participam da live? Cadê o músico? Quem é músico? Escreve aí. Escreve aí. Cadê? Eu quero ver os comentários subindo aí. O ministério de louvor começa com oração e não com música. Né? Escreve aí. Olha lá, só a pastora Luciana já escreveu aí. O ministério de louvor começa com oração e não com música. Ó, o Mauro cantor colocou ali, ó, o Mauro do coral. O ministério, aí, quem mais colocou? Deixa eu ver. A Lohane, a pastora Lohane lá na Baixada Santista também escreveu. O ministério de louvor começa com oração e não com música. Olha aí, ó. A Daniela Dias também, ministério de oração. A Rita Ferreira, a Rita Ferreira também escreveu aí, olha. O ministério de louvor começa com oração e não com música. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. É isso aí. Quem está escrevendo aí está sendo abençoado, porque essas frases vão gravar fundo no seu coração e vão te ensinar a princípios importantíssimos da palavra de Deus, princípios importantíssimos. A Rose também escreveu, o ministério de louvor começa com oração e não com música, né? Começa com oração e não com música, né? Louvado seja Deus. Agora, outra coisa importante que eu queria mostrar para você, ó, o Eduardo também escreveu, o Eduardo que não é músico, mas ele é DJ, né? Ele é DJ.
Ele também escreveu. Ele gosta de música eletrônica. Maria Conceição Pinto também escreveu. Quem mais? Vânia Carme. Vânia Carme, a Silvia. A Michele. A Graça Gemelgo. A Silvia Lucas. Zenaide. Né? Lucas, Silvia Lucas, é isso, né? A Sandra Ferraz também. É. Daniel Dias também. Silvia Lucas. É. A Lena. Lena Rodrigues também escreveu. Agora, você tem a Bíblia? Está com a Bíblia com você aí? Então, abra aí no versículo 1. Eu gosto desse versículo 1. Porque todos nós já ouvimos falar do Timóteo. Aliás, quando a gente pega a Bíblia para estudar, existem 2 cartas no Novo Testamento direcionadas a Timóteo. São cartas do apóstolo Paulo a Timóteo. Cartas de Paulo a Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um filho na fé de Paulo. Filho na fé não, filho no ministério, né? Filho no ministério, um discípulo, porque quem levou Timóteo para a fé foi a mãe, E a avó, sua mãe Eunice, sua avó Lloyd, né? A Bíblia fala da avó e da mãe, Eunice e Lloyd, 2 servas de Deus. Mas a Bíblia fala de Timóteo, olha que interessante, lê comigo o capítulo 16, verso 1, quando Timóteo aparece na Bíblia. O Eduardo está falando aqui, fui já não sou, ele não é DJ mais, já foi. É isso mesmo, Eduardo. Não é mais... Não, agora pode ser um DJ de Cristo, DJ Greenlight, Jesus Forever. É isso mesmo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler? Versículo 1 diz assim: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo, então Timóteo já era um jovem cristão, né? Um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente. Então a mãe dele era crente, era judia, mas de pai grego. Segundo a tradição, nunca se soube se o pai de Timóteo chegou a se converter. Porque tem muita gente que fala assim, sabe por que eu não sou crente? Porque meu pai não é. Timóteo foi um mega pastor, um grande pastor. Um pastor que a gente estuda. Os princípios de pastor está escrito na carta de Paulo a Timóteo. Os princípios para um bom pastor estão ali, do ministério, né? Ali está a base que a gente usa para formar pastores e pastoras. E olha que interessante que Timóteo tinha uma mãe crente e um pai talvez não crente. Aí tem jovem que dá desculpa assim, mas ele é assim porque o pai dele... Ei, você é assim porque você quer. Porque você escolhe ser assim. Você pode ter um pai não crente, mas você pode ser bem crente. Isso é uma decisão pessoal. É claro. O livro de Timóteo fala que ele tinha uma fé não fingida. Uma fé não fingida. Ou seja, é claro que o exemplo é importante. O exemplo dos pais vão influenciar os filhos? Vão. Mas não significa que se o seu pai não é crente, isso é uma desculpa para você não ser. Isso é uma decisão sua. Isso é uma decisão sua. Pessoal. Então a mãe era crente, o pai não. O pai era grego. Segundo a tradição, os gregos não acreditavam. Os gregos eram daqueles que eram intelectuais e não acreditavam. Não tinham fé. Tinham dificuldade em crer, porque eles eram muito inteligentes. A Grécia é o berço da sabedoria. Roma conquistou o mundo pela força, a Grécia conquistou o mundo pelo saber. Né? Bom, olha o que aconteceu, verso 2. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Uma coisa é você falar assim, eu sou bom, eu sou um homem de Deus, eu sou bonzinho. Uma coisa é você falar, outra coisa é quando alguém fala de você, quando alguém diz a seu respeito assim, essa pessoa espetacular.
Esse é de confiança. Esse tem um coração maravilhoso. Ei, é bom quando as pessoas quando as pessoas dão testemunho a seu respeito. Quando as pessoas falam a seu respeito. Isso é maravilhoso. Procure alcançar um bom testemunho das pessoas. Vale mais o bom nome do que as muitas riquezas. Alcance um bom nome. Alcance um bom nome diante das pessoas. E aí, para a gente fechar aqui, nós vamos orar. Diz assim, ó. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia. E por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Pois todos sabiam que o seu pai era grego. Olha que interessante. A Bíblia diz que Paulo falou assim, jovem, eu quero levar você comigo. Você quer ir? Ele disse, quero. Eu vejo que você tem um chamado. Você quer? Ele disse, quero. Você tem um chamado. Ele disse, amém. Aí Paulo disse, mas tem um porém. Eu sei que seu pai é grego, não aceita isso, a circuncisão não é para grego. Timóteo já era um jovem formado, não era circuncidado, por quê? Porque o pai dele era grego, e como os gregos não circuncidavam, quem circuncidava era judeu. Então, ele não era circuncidado, mas Paulo falou assim, olha, mas por causa da obra de Deus, você está disposto a ser circuncidado? A circuncisão ela era feita ao 8º dia de nascimento, por causa que era o dia que provocava menos dor. Por isso que circuncidava o bebezinho, para não provocar dor. Um adulto passar pela circuncisão era um processo dolorido. E com certeza o pai de Timóteo não iria aceitar. O pai de Timóteo com certeza não iria concordar com aquilo ali. Porque não cria. Então Timóteo estava decidido a passar por um processo fisicamente dolorido para poder servir o ministério. Olha aqui para mim. O que você está disposto a pagar um preço para poder servir o ministério? O que você está disposto a pagar um preço para poder fazer a obra do Senhor? Você já pensou nisso? Você está disposto a pagar um preço? Mesmo que aquilo não faça muito sentido no momento. Timóteo podia falar, mas Paulo, não faz muito sentido. Paulo ia falar, eu também sei, porque Paulo também falava, não precisa circuncidar. Paulo falava, Paulo foi um dos que mais pregou contra a circuncisão, não contra o ter que circuncidar para ser salvo. Porque Paulo dizia, é pela fé que nós somos salvos, não é uma marca no corpo que te faz ser salvo. Paulo era radical nisso. Mas ele diz, por causa das pessoas, para a gente não servir de escândalo para ninguém, faça a circuncisão. Foi Paulo que falou para Pedro também, né? Se comer carne. Paulo escreveu, Paulo falou assim, olha, se comer carne escandaliza o meu irmão, eu nunca mais como carne. Eu prefiro não comer carne do que ver o meu irmão. Que é a mesma coisa, né? Cabe na mesma coisa, para dar o bom testemunho. Paulo disse assim, fiz-me de tolo para ganhar o tolo, de sábio para o sábio, de judeu para o judeu, de gentil para o gentil, para ganhar. A pessoa que quer servir a Jesus, ela tem que saber se moldar para agradar ao Senhor. Então, você quer agradar ao Senhor? Aprenda a se moldar para poder ganhar ainda mais, para alcançar as pessoas, porque nós não vivemos para nós vivemos para servir as pessoas, para honrar o nome de Jesus e levar as pessoas a Cristo. E o que você está disposto a fazer para honrar a Jesus? Bom, são lições do capítulo 16. Esse capítulo é riquíssimo. E quem ainda não estudou esse capítulo, não vá dormir sem ler esse capítulo.
Ele é riquíssimo. Ele vai abençoar a tua vida, Ele vai abençoar a tua casa, Ele vai abençoar a tua família, Ele vai fortalecer o seu coração. Amanhã tem mais no capítulo 17. Eu quero chamar você agora, convocar você para um momento de oração. São 10 horas agora. Nós vamos orar, vamos abençoar a tua vida, vamos orar pela tua casa. Eu vou orar aqui na minha casa, vou orar aqui com a minha família. Vamos abençoar o nosso lar, vamos abençoar o seu lar também, em nome de Jesus. Vamos determinar a bênção de Deus sobre a tua vida, porque Deus é bom. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, oh, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando nessa noite para que a tua bênção esteja sobre a família de cada pessoa reunida conosco agora. São mais de 30 famílias reunidas agora, meu Pai.
Vem encher os corações agora, vem tocar, meu Pai, em cada membro desta família, aquecendo os corações, ó Deus, de maneira que a família dessa pessoa seja cheia do Senhor, seja abençoada por Ti. Meu Pai, que essa pessoa possa ver na sua casa os milagres de Deus, a manifestação de Deus, que cada casa seja cheia da Tua unção, da Tua bênção, meu Pai. Nós oramos agora pelos membros da Igreja Internacional da Graça de Deus de Portugal, da Europa. Nós oramos, meu Pai, por esse final de semana que começa amanhã, meu Deus, que nós possamos ter um final de semana muito abençoado na casa do Senhor, que haja salvação em Portugal, meu Deus, que as igrejas venham se encher, meu Pai, e que o Senhor sare essa nação. Nós clamamos e dizemos: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem. Oh, meu amado, minha amada, nós estamos lendo Atos dos Apóstolos. Atos é um livro do sobrenatural. Clama o sobrenatural na sua casa, na sua família. Nós vamos viver um tempo de muita provisão e muito cuidado de Deus, de muita ação do Espírito Santo. Eu estou te abençoando agora, porque o vento do Espírito está soprando, está nos levando a coisas grandes. Ele é a nossa recompensa, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa provisão. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vamos orar por Portugal. Ore pela nossa nação. Se você não está em Portugal, ore pela sua nação agora. Ore pela sua terra em nome de Jesus. Nós declaramos, aleluia, que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos exércitos, eterno Deus, Senhor dos exércitos, eterno Deus, que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores e eterno Deus. Profetizamos isso sobre a nação portuguesa. Profetizamos que esse prédio, meu Pai, do último andar até o primeiro, até o resto de chão, seja tocado pelo Senhor, que cada vizinho da direita, da esquerda, de cima, de baixo, seja abençoado. Meu amado, minha amada, estenda a mão, abençoa os teus vizinhos de cima, de baixo. Você mora num apartamento, você mora numa casa, abençoa os quartos aí da sua casa, abençoa a porta da sua casa, abençoa o teu bairro, libera uma unção agora, faz um ato de fé agora. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam ao Senhor, e as cadeias caíram. As cadeias caíram, as cadeias caíram. Caiam por terra agora as cadeias. Aleluia, 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 aleluia. Nós declaramos Jesus, 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 Jesus. Nós declaramos, Ele é o Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Pai, nós profetizamos agora a bênção de Deus sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada lar, sobre a vida profissional, sobre a noite dessa pessoa. Eu declaro a tua bênção neste momento, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Levanta suas mãos aí e diga comigo, amém. Oh, glória, aleluia, glória a Deus, amém.
Meus amados, Letícia, Michele, Maria, João, olha, Vânia, Sandra, Deus abençoe todos vocês. Nós ficamos por aqui nessa noite. A Alzira, Maria Conceição Pinto, quanta gente está conosco. Olha, Deus abençoe todos vocês. O Mauro, lá na França, a Clara Rocha, todo mundo que está conosco aí, a Ana Cleusa, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui e nós amanhã estamos de volta para mais uma live de fé, para mais um tempo de fé. Que Deus abençoe a sua sexta-feira, que a sua sexta-feira seja muito poderosa, espere um grande milagre na sexta-feira, que, né, o milagre virá. A gente tem o culto dos teens, pais e filhos. Né? Pais e filhos, quem tem teens em casa, sábado, 4:30 da tarde, pais e filhos juntos, em nome de Jesus. Vamos ter o Melhor Idade também. Melhor Idade vai ser especial, só que não vai ser em Portugal. Melhor Idade vai estar na Espanha, em Vitória-Gasteiz. Que Deus abençoe a comitiva da fé que vai em direção a Vitória-Gasteiz nesse final de semana para um tempo poderoso em nome de... e domingo é dia do pai. Aliás, dia do pai foi ontem, né? Foi antes de ontem. Foi ontem. Foi ontem. Dia 20 foi ontem. Foi ontem. E domingo vai ter o especial dia do pai, né? Domingo vai ter o especial dia do... Vai ter presente para os pais. Vai ter presente para os pais das crianças que estiverem lá na igreja. Então vai ser especial às 10 da manhã, né? Para quem tem filho, quem tem criança, leva para a igreja, porque vai ter um teatro. Vai ser fantástico o teatro. Olha, vai ser poderoso. Então esse domingo vai ser poderoso. 8 da manhã, 10 da manhã, o especial dia do pai. E à noite ainda vai ter o Mais de Deus. Vai ter o Mais de Deus com o Felipe. Né? Felipe o Felipe espanhol que está conosco e vai ministrar nesse domingo. Vai ser muito especial em nome de Jesus. Vai ser um tempo poderoso em nome de Jesus. Quer falar tchau? Fica cheio de energia, né, Sou? Quer falar tchau? Vem cá. Tchau. Vem. Ela tá cheia de energia hoje. Ela teve uns 3 dias mal, agora recuperou totalmente a força. Olha, ela não tem como. Hoje ela tá daquele jeito. Não quer nem falar tchau. Amém. Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Manuel, um abraço, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Ficamos por aqui. Amém. No nome de Jesus.